Estamos de volta e hoje falando sobre liderança negra. E eu queria te perguntar, em algum momento você pensou em desistir diante das dificuldades? Sim, eu pensei, a gente passei diversas questões, né? Empreender não é fácil, né? Que tem os altos e baixos do próprio empreendedorismo, mas a gente adquire ferramentas, né? A chamada antifrágil. Então, cada momento que você cai, eu não vou falar que é simples, que a gente não chora, igual eu te falei, eu voltava chorando todos os dias nesse processo de aprendizagem, né? Então, vamos colocar uma metáfora aqui. Quando você começa a fazer o exercício, não dói, você começa a fazer exercício do abdômen, das pernas, não dói? Empreender também. Mas depois você cria uma certa resistência. Você vai vendo, né, os frutos do seu trabalho. Eu vejo os frutos nos meus clientes que me dão depoimentos. Então, isso tudo me fortalece, né? Ferramentas de empreendedor, do próprio desenvolvimento humano. Então, eu tive vontade de desistir, sim. Mas, em vez de eu desistir, eu falo como que esse momento que eu caí, esse momento que teve uma dificuldade imensa, como eu trago isso para o aprendizado? Como essa dor, eu transformo essa dor em ensinamento para mim, para que eu mesma aprenda, para que eu passe para os meus clientes. Então, dentro do empreendedorismo, porque nós temos a primeira faixa, que é o MEI, micro, ele vai subindo. Então, eu passei por tudo isso. Deu vontade de desistir? Sim. Mas eu trouxe para o meu aprendizado. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia e sei o que eu quero. Então, quando eu pensava na dor, eu também pensava, quando você está subindo uma montanha, que está dolorido, você pensa na dor, mas também de subir essa montanha. Mas você pensa assim, eu quero o pódio. Então, aquela dor se torna também uma força para você chegar no pódio. Muitas vezes eu tive que virar à noite para estudar, para passar em concurso. Né? O que representou para você conquistar esse título de mestre em educação? Representou para mim uma vitória, né? Que era o que eu queria, ser professora universitária. Mas, como eu te falei, né? Eu mudei de foco, mudei a minha vida, eu comecei, e onde que eu me encontrei e tenho um maior prazer, né? Eu gostei de dar história, trabalhar, de escrever, de contribuir. Esse livro de História da África, Cultura Afro-Brasileira, ele teve 7.500 exemplares. Então, eu penso que eu contribuí muito com os professores, com a formação de professores, e eu fui para outra jornada. E nessa jornada, assim, eu vejo que eu estou cumprindo com o meu propósito de disseminar conhecimento. Essa coisa que a minha orientadora falou, né? Para eu estudar, mas se eu estudar e ficar em mim, é uma coisa. Eu colocar num livro, igual você falou, você já tinha lido aí sobre Zumbi dos Palmares, o Ícones Negros. Então, assim, levar esse conhecimento para o mundo, esse outro, não só de escravizados, mas como libertos, como pessoas pensantes, como líder. Todos aí, dos ícones negros, todos são líderes. Líder primeiro, líder de si mesmos. Então, assim, essa liderança que eu aprendi para mim, por que não disseminar para o mundo? Por que não levar para outros? Eu, inclusive, já tive um mentorado no Egito. Entendeu? Então, ele pela internet. Então, nos Estados Unidos, mentorados fora do Brasil. Então, por que não? Através dos livros, através da fala, através do conhecimento. Então, o que mais me dá prazer, como você pergunta, ser mestre, é que me dá essa autoridade de ter. Não que você não tendo diploma, você não tenha autoridade, você tem autoridade também. Mas por você ter passado por uma academia, por você ter estudado formalmente, né? Então, você formalizar o estudo
de educação, de história da África e cultura afro-brasileira, e também no seu conhecimento diário. Então, porque você tem um conhecimento sobre história da África e cultura afro-brasileira, dentro da faculdade, dentro de uma universidade, você formaliza esse conhecimento e é reconhecido com isso formalmente através de um certificado. Mas nada te abona se você tiver um certificado e simplesmente você guardar esse conhecimento. Então, significa para mim poder levar para o mundo. História da África, cultura afro-brasileira, agora liderança, é poder ajudar pessoas, é poder ajudar com... O que você veio fazer nesse planeta Terra? Ajudar pessoas. E sua família te apoiou nesse processo? Minha família, sim. No começo, é como eu te falei, ninguém entendia. Minha mãe, mesmo quando eu estava na faculdade, ela falava assim, ela está indo para os vestibular dela. A Marilena está fazendo vestibular. Eu falei, mãe, já acabou o vestibular. Eu tô na faculdade. Ela falou, seus vestibular. A Marilena vive fazendo vestibular. Então ela entendia que era uma continuidade do vestibular. Então, assim, não entendiam muito o que eu estava fazendo, mas apoiavam. Por exemplo, quando eu lancei esse livro, toda a minha família foi, né? Então, assim, apoiaram. A Marilena lá está estudando os negros, está estudando a história da África. Então, assim, os meus irmãos, minha família, meus amigos. Então, assim, tive muito apoio da forma deles. Porque todo mundo só dá aquilo que ele tem. Né? Como ele fala assim, Marilena, o que é esse mestrado? Minha mãe não entendia, minha família não entendia muito o que é mestrado, mas sabia que eu era uma estudiosa. Meu pai falava, seus livros, ela gosta de ter uma biblioteca grande, né? Ela fala, Marilena gosta de guardar os livros, gosta de mexer com livros. Inclusive, no meu último aniversário, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram em cima do bolo? A minha biblioteca, os meus livros. Então, assim, é a forma deles entenderem essa mulher que é uma estudiosa, que é mãe, que é trabalhadora, que tem, às vezes as pessoas falam, mas você só vive rindo. Tem muita dificuldade, muita superação e muitas vezes a gente não quer mostrar aquilo assim, somente esse lado bom, né? Mas a gente tem muitas dificuldades, mas sempre apoiada por amigos, pessoas que entendem essa nossa jornada, o nosso propósito. E agora falando sobre liderança, quais valores você considera indispensável para uma boa liderança? Valores, como eu te falei, primeiro, né, ele se autoliderar. A primeira palavra de liderança que eu coloco é autoliderança, você fazer o autoconhecimento. O líder, quando ele aponta para um gestor, para um funcionário, tá aí esse problema. Será? Por que você escolheu aquele funcionário? Foi ele que escolheu, né? O gestor. Ou ele tem uma equipe que escolhe, mas são os resultados da empresa. Então, imprescindíveis é ele, a primeira palavra que eu coloco na liderança é autoliderança. Como você está? Como é, por exemplo, se for empresarial, o que você entende de marketing, de gestão? Porque ela fala assim, eu tenho funcionário, mas você tem que entender pelo menos para liderar, para se autoliderar. Então, eu sempre coloco assim, se você tem alguma dificuldade, você ir lá fazer o curso ou se autogestar para depois gestar o outro. Então, muitos líderes têm muitos problemas. Primeira coisa quando eu vou fazer gestão de liderança, é fazer anamnese, ou seja, olhar para todas as situações que o líder está passando. Então, ver o marketing dele, ver o autoconhecimento, como que está a gestão, né? Porque cada líder vai ter uma situação para gestar. Então, ver o marketing, ver as finanças, a forma que ele está gestando na economia, na gestão administrativa, ele me aponta
essa situação, como ele está gestando, e vai falar também das suas dificuldades. Em frente a isso, a gente vai trabalhando. Então é todo um processo, né? Todo um processo, correto. Existe alguma diferença entre ser chefe e ser líder? Sim. Principalmente que o chefe, ele vai, como eu te falei, aquela questão da autocracia, ou seja, ele próprio somente não perguntar e ir impondo as suas vontades, o seu jeito de liderar. Muitas vezes a gente tem que ser chefe. Ou seja, eu olhar para a empresa, os funcionários, não quero isso, tal. E você falar, eu sei o caminho dessa empresa. Muitas vezes eu sou chefe. E muitas vezes eu sou líder. O que é esse líder? É aquele que pergunta, é aquele que ouve, é aquele que compartilha, busca entender mais, dialogar mais. O chefe é mais incisivo nas posições, procura discutir pouco. O líder, ele pode pegar um pouquinho disso, um pouquinho de ser chefe em alguns momentos, né? E eu trabalho mais com a parte dessa questão da liderança, dele dialogar, dele ser um líder que procura harmonizar, né? Que vê a cultura da empresa, que procura entender. Eu ontem visitei uma empresa odontológica e conversei com o líder. Eu faço questão de conhecer o dono da empresa. Por quê? A abordagem no atendimento foi maravilhosa. Eu cheguei lá tratada como uma princesa na empresa. E aí eu falei assim, eu quero conhecer esse líder. Eu fui lá, o cara falou, eu converso com meus funcionários, eu procuro entender. E à medida que você é bem tratado, você trata melhor os clientes. Então, aquele que impõe, aquele líder, o chefe, né? Que é impositivo. Tanto tem assim, filmes, charge, quero matar meu chefe. Por quê? Porque ele não é ouvido, porque ele não é sentido. Eu tive uma empresa que um funcionário morreu, simplesmente tiveram assim, vamos substituir a pessoa. Não se pensou na pessoa e simplesmente disse que a gente tem que substituir fulano. Ele morreu. Eu achei assim. Então, não se pensou na pessoa, pensou no cargo. Né? Então, o chefe, ele vê a gestão de forma fria. Muito pouco diálogo. Muito pouco. O líder, ele procura dialogar. Se ele é verdadeiramente líder, ele procura dialogar, ele procura entender, ele procura ter um tipo de líder servidor, até mesmo ele compartilhar os conhecimentos dele a ponto de você gostar da empresa, de você amar aquele espaço. Eu sei que é difícil. Sim. Não é fácil. E nesse ambiente, você consegue analisar que esses cargos de autoridade, esses chefes, esses líderes com quem você trabalha, com quem você ajuda e passa essas informações, você consegue analisar uma diferença de o chefe é um homem branco e o funcionário é uma pessoa preta? Você acha que no Brasil atualmente, em toda essa questão, você vê essa diferença? Olha, como eu te falei, o mesmo racismo que está na sociedade, ele não vai chegar na empresa, vai ter as mesmas características. Por exemplo, você vai num banco, todos os atendentes lá, os gerentes, são brancos. A maioria. Ou vai ter um ou dois, uma exceção. Então, são 10 gerentes, 2 negros, 8 brancos. Ou tem banco, eu olho, não tem pessoas negras. Então, esse mesmo racismo que está na sociedade vai ser, que é o chamado racismo institucional. Racismo que permeia a sociedade, ele vai para as instituições. Então, essa questão de, ele é branco, ele vai ser autocrático. Se ele for negro, vai ser mais democrático. Não.
Vai depender da cultura, da visão de mundo. Pode ser uma pessoa mais negra, mas se ela for autocrática, se ela for autoritária, é a mesma coisa. Esse mesmo autoritarismo que permeia a pessoa branca pode acontecer com a pessoa negra. Tanto é que eu tava vendo nas redes sociais esses dias, e aí eu até quero saber se essa informação é legítima, que falam que um dos maiores importadores e exportadores de negros na época da colonização aqui no Brasil era uma pessoa preta. Sim, é isso que vai ter pretos, vai ter brancos, vai ter também pardos. Então não é assim, quem importava era negro. Agora vamos voltar no continente africano? Aí sim, quem entrava para as grandes matas, aquelas tribos bem fechadas, aqueles grupos étnicos, né? A forma certa é falar grupos étnicos. Então você tem grupos étnicos que tá bem no interior. Quem que ia buscar isso? Você acha que eram os portugueses ou os espanhóis? Não, eles contratavam pessoas negras de grupos étnicos diferenciados e eles entravam, buscavam, escravizavam e entregavam aqui. Entendeu? Então, no continente, eminentemente grupos étnicos negros. Aí fala, negro escravizavam negro? Sim. Eles entenderam a lógica cultural dos africanos e davam presentes, davam escambos, e aí fala, olha, eu quero tantos homens, eu quero tantas crianças, eu quero tantas mulheres. Eles iam lá, escravizavam, amarravam, já entregavam amarradinho para os colonizadores. Agora, quando chega, aí é 3 meses em média para chegar aqui no Brasil. Quem vai comprar esses escravizados para vender? Pode ser uma pessoa negra? Mas sim. Pode, né? Como pode ser uma branca, como pode ser um pardo. Comprando, vai né, dependendo, é uma ação empresarial. Sim. Então, de 200% de lucro. É uma ação empresarial. A indústria colonial. Você pode pensar a escravização dos africanos como uma empresa colonial. Você entendeu? Então assim, poucos negros. Porque naquela época você vai ter poucos negros sendo empresário da colônia. Pouquíssimo. Mas você vai ter representantes, será um dono de uma ação, vai dizer, esse negro, vai lá comprar tantos negros para mim. Entendeu? Então, não era uma questão para compra e venda de pessoas, não é uma questão de melanina, é questão de empresarial. Agora, podia ter negros comprando, que é um grande empresário? Pode. Mas a ação empresarial não era, a maioria da ação empresarial não era de negros, e sim de brancos e alguns pardos. É isso, foi muito bom receber você, Marilena. Muito bom ouvir a sua trajetória. Você quer deixar um recadinho pro pessoal? Quero agradecer enormemente por estar aqui. Foi um prazer estar com vocês, com você, Débora. Parabéns. É um programa extremamente necessário. A gente tem que discutir isso, essas questões todos os dias. Você falou das minhas redes sociais, Pode né? Pode deixar as redes sociais aí pro pessoal. Marilena da Silva Coach e arroba Marilena da Silva Coach e Casa do Empreendedor de Goiás. @Casa do Empreendedor de Goiás. Hoje vivemos um momento de escuta, aprendizado e inspiração. A história da Marilena da Silva nos mostrou que ser mulher negra e líder é um ato de coragem, resistência e, acima de tudo, de transformação. Cada desafio relatado, cada superação e cada conquista nos lembra que a luta contra o racismo e o preconceito não é apenas individual, mas coletiva. E que quando uma mulher negra ocupa espaço de liderança, ela abre portas para muitas outras. Que essa conversa ecoe em cada um de nós como um chamado à reflexão e à ação.
que possamos reconhecer o valor das lideranças negras, apoiar suas trajetórias e nos comprometer com uma sociedade mais justa e igualitária. Não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Foi muito bom ver vocês aqui no Talco Pretas. Tchau!